E hoje com uma aula super divertida que eu preparei para vocês. Aliás, super divertida mesmo, porque é sobre palavras iguais, que tem só um artigo diferente e mudam completamente de sentido. Então é bem útil assim para você não ser pego de calças curtas, falando uma palavra e querendo dizer outra completamente diferente. Entendeu? É o seguinte, a palavra é a mesma. Entretanto, seu artigo muda. Ou seja, uma é masculina, outra é feminina, ou uma é neutra e a outra é feminina, o que quer que seja. E na mudança desse artigo, muda-se também completamente o sentido. Isso é bem divertido, eu gosto muito disso em alemão, porque eu acho divertido. Desculpem, eu acho divertido. Vamos lá, alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem a palavra der Band. Der Band significa o volume, mas volume no sentido de livro, sabe? Livro, tem volume 1, primeiro volume daquela coleção, segundo volume daquela coleção. Isso aqui é der Band. Então, é uma palavra masculina, cujo plural é die Bände, tá? Então, der Band, die Bände, são os volumes, volume do livro. Entretanto, se essa palavra for neutra, das Band, muda completamente de sentido e passa a ser uma faixa de tecido, sabe? Eu nem sei como explicar isso, gente. É um tecido em faixa, aquilo ali, aquela faixa de tecido se chama Band, tá? Band. Das Band é uma palavra neutra e o plural é diferente, hein? Com ER no final, de Bänder. É bem interessante isso porque normalmente, né? A gente tem uma tendência das palavras neutras, não é 100%, hein? Mas uma tendência de a gente ter ER no seu plural, e aqui isso se confirma. Die Bänder é o plural, ou seja, as faixas, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem a palavrinha Leiter. Leiter. Leiter também tem dois significados. Se for masculina, der Leiter significa o chefe, aquele que é o responsável, né, por algum processo, por algum time. Esse é o der Leiter, tá? É o chefe. E o plural de der Leiter é igualzinho, só que com o artigo no plural die, né? Die Leiter são os chefes, são aqueles responsáveis, né? São os supervisores, o que quer que seja, tá? Der Leiter, die Leiter. Entretanto, se a palavra for feminina, die Leiter, ela vai significar escada. Escada. Mas não é qualquer escada, não. Não é a escada do seu prédio, não. É aquela escada tipo escada de pintor. Aquela ali é die Leiter, tá? E o plural aí vai ter N, de Leitern, com N no final. Então, der Leiter é o chefe, die Leiter é a escada, tá? O que mais que tem de interessante? Tem a palavra maxilar, que é Kiefer. Kiefer é maxilar quando a palavra é masculina. Der Kiefer. Der Kiefer. Der Kiefer significa, então, maxilar. E o plural de der Kiefer, ou seja, os maxilares, são die Kiefer, é só mudar o artigo. É interessante também notar, né, que já que a gente está aqui falando de substantivos, que as palavras masculinas, como der Leiter e der Kiefer, terminadas em ER, né, palavras masculinas terminadas em ER, fazem o plural exatamente igual, só muda o artigo para o die, né, que é o artigo plural. Então, o plural de der Kiefer, o maxilar, é die Kiefer, maxilares, é a mesma coisa. O plural de der Leiter, chefe, é die Leiter, chefes, né? Então, assim, a gente já tem mais uma dica aí de plural. Agora, se Kiefer for feminino, die Kiefer, mudou completamente de sentido e se tornou aquela árvore chamada pinheiro, em português, é die Kiefer. No plural, com N no final, die Kiefer. Sacou? Ah, Lud, mas os plurais são diferentes. Claro que são diferentes, exatamente porque a gente tem regras de plural que também tem a ver com a palavra, né? Com o gênero da palavra. Palavra masculina terminada em ER, normalmente o singular e o plural são iguais. Mas só no caso da palavra masculina. Die Kiefer, que é feminina, essa regra não se aplica mais, né? E tem um N no plural. Como é que eu decoro o plural? Decorando, gente, 1 a 1, né? Não tem muito macete, não. Tem esses macetinhos que às vezes eu passo para vocês, como essa do der, com palavra terminada em ER, que é igual, ou que eu acabei de passar, que o da, palavras neutras, das, muitas vezes tem a tendência de fazer o plural com ER no final, como das Bahn, die Bänder, né? Existem tendências, mas não existem soluções de 100%. O que mais? Eu tenho a palavra das Steuer.
E das Steuer é o volante do carro, tá? Neutra. Quando Steuer é neutro, das Steuer é o volante do carro, cujo plural é die Steuer, os volantes, tá? Das Steuer. Entretanto, se a palavra for feminina, die Steuer, se torna um imposto, né? Imposto, em alemão se diz Steuer, imposto, taxa, tá? Então, das Steuer, neutro, é o volante, die Steuer, feminino, é o imposto. O plural de die Steuer é com N no final, die Steuern, tá? Que significa os impostos. Outra palavra muito legal é a palavra Erbe. Erbe tem dois significados. Der Erbe, masculina, é o herdeiro. É a pessoa do sexo masculino que herdou alguma coisa. Esse é o der Erbe, é o herdeiro, tá? E o plural de Erben, os herdeiros. Muito bem. E das Erbe? Das Erbe é a herança. Então, se a palavra for neutra, eu já não estou falando de quem recebe a herança, mas estou falando da herança em si. Das Erbe é a herança. E das Erbe, a gente vai usar no singular. A gente não usa essa palavra no plural, as heranças. Normalmente em alemão a gente fala a herança, tá? No singular, das Erbe. Pode ser dinheiro, pode ser objetos, né? O que for a herança. Outra que a gente aprende desde lá do A1, né? Ou A2, assim, que é bem importante, que a gente fala bastante desde o início, é a palavra Z. Tem dois S no final, mas não é si não, hein, gente? É Z. É um E longo, Z. Der See significa o lago, ou seja, se a palavra for masculina, der See, eu tô falando de lago, né? Lago, der See. Plural de Seen. Coloca um Nzinho no final de Seen, plural. Lagos. Agora, se a palavra for feminina, dizer, bom, aí eu tô falando de mar. Olha a diferença, lago e mar. Der See e dizer, lago e mar. Então, palavra masculina, der See, lago. A palavra feminina, dizer, mar. Der See, dizer, dizer, dizer. Então, lago e mar. Beleza, o que mais? Última, hein? Laster. Laster, se for masculina, der Laster significa o caminhão, né? Inclusive a gente tem a palavra LKW, que é muito usada, né? É uma sigla. LKW, que é caminhão também, mas eu posso chamar ele de der Laster, tá? Der Laster é o caminhão cujo plural é die Laster. Olha a mesma regra que a gente aprendeu lá em cima. Se a palavra masculina terminada em R, der Laster, o plural é igualzinho, só muda o artigo de Laster, os caminhões. Funcionou aqui igualzinho. Eu tenho, entretanto, a palavra neutra das Laster, que vai significar vício, tá? Então, das Laster é vício, plural de Laster, vícios. Então, das Laster, vício. Der Laster, caminhão. Sacou? Então a gente vai ter essas palavras aí. Espero que você tenha gostado da aula. É bem divertido, né? Apesar de falar, nossa, como é que eu vou decorar tudo isso? Treinando, fazendo frases, né? Só de você saber que existe já ajuda pra você já não se confundir. Falar assim, nossa, o que essa palavra tá fazendo aqui? Não significa nada disso. Você pensa, poxa, peraí, deixa eu procurar o artigo, porque pode ser que seja uma palavra com dois significados, dependendo do artigo que ela tem, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Das ist alles. Tschüss!